Então, hoje vamos falar dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina na depressão. Esses fármacos têm várias utilidades, como toque, ansiedade, e a gente escolheu falar hoje seu uso específico na depressão. Pode passar, que são os tópicos que vamos passar, vamos definir a depressão, epidemiologia. Na definição, uma coisa importante, a depressão é amplo, são um conjunto de diversos transtornos depressivos, e o principal dele é o transtorno depressivo maior, que é o que vamos abordar melhor aqui, por ser o mais incidente, o mais prevalente. Ele se caracteriza por um humor deprimido na maior parte do dia, durante pelo menos 2 semanas, ou por perda de interesse ou prazer na maioria das atividades, ou por ambos, que é a anedonia. Isso. Também a gente pode encontrar distúrbios do sono, ou diminuir ou aumentar, distúrbios no apetite, ou diminuir ou aumentar, e déficit na cognição e uma diminuição de energia, né? Uma sensação sempre de cansaço. Pode ter pensamentos de culpa, de se sentir inútil e, às vezes, pensamentos suicidas recorrentes. Pode passar. Na epidemiologia, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 300 milhões de pessoas pelo mundo inteiro que possuem depressão, e sendo que 16 milhões no Brasil, né, considerando que nós temos pouco mais de 220 milhões de brasileiros, 16 milhões de brasileiros depressivos, é um número bem considerável. E esses dados eu usei de livros, né? Durante a pandemia esse número aumentou um pouco, mas eu não achei nenhum número muito fidedigno, então usei o que estava no livro. Hoje provavelmente é um pouco maior. Tem uma maior prevalência da depressão em regiões urbanas. A prevalência também por faixa etária normalmente se dá dos 18 aos 29 anos. Nessa faixa etária, você tem uma prevalência de depressão 3 vezes maior do que pessoas acima de 60 anos, por exemplo. À medida que se envelhece, diminui a probabilidade de se ter, por mais que se tenha. E você tem um predomínio em mulheres, né? Das pessoas que possuem depressão, você tem uma relação de 2 para 1. Você tem o dobro de mulheres depressivas em relação aos homens. Você tem alguns fatores hormonais, por exemplo, que influenciam isso. E nos países desenvolvidos, né, Estados Unidos, países da Europa, entre outros, nós temos, a depressão representa uma das principais causas de incapacidade. Então, doença bem importante socialmente, é um grande problema social. Pode passar. Na fisiopatologia, nós temos algumas hipóteses, temos duas principais. A primeira é a hipótese monoaminérgica, e essa teoria propõe que a depressão acontece porque nós temos uma diminuição das aminas biogênicas, né? Principalmente serotonina, noradrenalina ou norepinefrina, e a dopamina. E a gente chegou nessa hipótese, né, a partir do uso dos medicamentos, principalmente. Os principais medicamentos que a gente usa para tratar a depressão, seu mecanismo de ação vai se dar no aumento dessas aminas na fenda sináptica. Por exemplo, nosso trabalho, que é sobre inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a gente aumenta a serotonina. A gente vai ter inibidores da monoaminoxidase, que também vão aumentar monaminas. E também teve os estudos em cima da reserpina, que ela diminui a liberação dessas monaminas na fenda sináptica, né, inibindo o movimento das vesículas que contém esses neurotransmissores, e as pessoas que utilizavam reserpina acabavam tendo depressão. Então, o uso desses medicamentos levou a essa teoria.
E uma segunda evidência que usam para auxiliar nessa hipótese é a questão genética, né? Estudos indicaram que existe um polimorfismo funcional na região promotora de um gene transportador de serotonina. Então, algumas pessoas têm o gene S em homozigose e essas pessoas vão ter uma tendência, vai a funcionalidade desse transportador de serotonina não vai ser tão boa assim, então essa pessoa mostrou ter mais tendências à depressão e o tratamento não são tão eficaz. As pessoas em homozigose no gene L, se não me engano, tem uma tendência menor a ter depressão, e quando tem, o tratamento é mais eficaz. Então, isso também auxiliou nessa hipótese monoaminérgica. Pode passar, por favor. E a segunda hipótese é a hipótese neurotrófica, que é um pouco mais recente, né? E ela propõe que a depressão está associada à perda desse suporte neurotrófico, desempenhado por fatores de crescimento de nervos, que são responsáveis por plasticidade neural, pela resiliência neural e pela neurogênese, que o principal fator é o BNDF, é um fator cerebral que é responsável por isso, principalmente pela neurogênese e plasticidade neuronal. E, e quando você diminui ele, você vai ter a diminuição desses acontecimentos, e você vai levar a uma diminuição, uma certa atrofia do sistema nervoso. Então, a depressão maior estaria associada a uma perda de volume do hipocampo, está ligado à memória contextual, diminuição do volume do símbolo anterior, que é ligado a estímulos emocionais e de atenção, e ao córtex frontal orbital, que é ligado à memória, aprendizagem e emoção, né? Então, essas áreas afetadas explicariam os principais sintomas, né? E provando essa hipótese, poderíamos ter novos tratamentos, né? As terapias antidepressivas efetivas aumentariam a neurogênese, a conexão simpática nas áreas corticais, seriam novas formas de se abordar. A gente sabe sobre a depressão, né? Que é nosso tratamento hoje é muito mais voltado para a primeira hipótese. Pode passar? Então, aqui, né, na imagem A, nós temos um indivíduo depressivo, nós vamos ter menos brotos dendríticos, nós vamos ter menos sinapse, menos ação das monoaminas, porque você tem uma menor ação do BDNF, né, esse fator de neurogênese. E na imagem B, nós vamos ter muito mais brotos dendríticos, muito mais sinapse, uma ação mais efetiva das monoaminas, que você tem a ação esperada do BDNF. Pode passar. As manifestações clínicas, né? Esse primeiro episódio da depressão pode surgir em qualquer fase da vida, mas normalmente aparece entre a puberdade e os 29 anos, entre os 18 e os 29, entre os 16 e os 29. O curso é bem variável, mas tem indivíduos que vão ter episódios isolados, a recuperação vai ser espontânea, eles vão ficar anos em remissão, nunca mais voltar a ter um novo episódio, e vão ter pessoas que vão chegar a um grande nível de incapacidade funcional, vão perder o autocuidado, vão ter pensamentos suicidas, vão tentar suicidar ou infelizmente conseguir suicidar. Então, as manifestações clínicas podem variar. Para fechar um diagnóstico, né, que é clínico, a gente tem que ter pelo menos 5 dos sintomas que eu vou apresentar no próximo slide, mas que eu já comentei deles, por pelo menos 2 semanas, e
tem que ser bem recorrente. Ao longo dessas 2 semanas tem que ser praticamente todos os dias você ter esse conjunto de sintomas. E os critérios maiores, né, são 3 sintomas que você necessariamente tem que ter para ser considerado depressão, que é o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer. Ou seja, você tem que ter uma depressão de humor e uma anedonia. Pode passar, por favor. Então, esses são os principais sintomas que a gente usa para fechar o diagnóstico, é o humor deprimido durante a maior parte do dia, a diminuição acentuada do interesse ou prazer em quase todas as atividades durante a maior parte do dia, anedonia, um ganho ou uma perda ponderal significativa, mais de 5% na variação do seu peso, ou uma grande diminuição ou aumento de apetite, insônia, muitas vezes você pega no sono, você vai ter, na verdade, dificuldade de manutenção do sono ou uma hipersonia, você vai estar assim, com muito sono, vai querer dormir muito, uma agitação ou atraso psicomotor, que é observado por outros, não é autorrelatado. Então, o vizinho, seu filho, seus pais, alguém que vai notar isso, uma grande fadiga ou perda de energia, um sentimento de ser inútil, de inutilidade, ou uma grande culpa que é excessiva ou inapropriada, que não se encaixa, né? Na verdade, isso por causa da doença. É uma capacidade diminuída de pensar, de se concentrar ou de indecisão, e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, tentativa de suicídio ou um plano específico para cometer suicídio. Né? São vários sintomas que estão presentes em outras doenças também, mas conjunto, respeitando os 5, no mínimo 5 sintomas por 2 semanas, provavelmente a gente vai estar diante de um quadro de depressão. Então, por isso é muito importante buscar tratamento, e agora o Davi vai falar melhor sobre o tratamento. Obrigado. Bom, entrando mais na questão dos inibidores, né, que são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, nosso primeiro destaque é o que dá o nome à classe, que é a atividade deles ser de inibir, de maneira alostérica, né, diminuir a efetividade do transportador de serotonina, de maneira que a serotonina vai estar mais disponível para ser utilizada. Com isso, vai, né, levando em conta que o Madi explicou da hipótese, principalmente a monoaminérgica, se você tiver um aumento da disponibilidade de serotonina, o quadro depressivo tende a ser controlado ou ter uma remissão. Aqui é a apresentação das drogas que nós temos, né? Nós temos 6 atualmente. A primeira é a mais importante no Brasil, e até pelo que eu vi no mundo também, que é a fluoxetina. Foi a primeira autorizada lá nos anos 80 ainda, que a gente dá no SUS. O famoso Prozac, né? Já é dado há décadas aqui no Brasil, né? O Prozac é a fluoxetina. E aí tem as dosagens, então isso é mais para registro e tal, mas não precisamos gravar as dosagens, mas tem a fluoxetina, a sertralina, citalopram, o escitalopram, que é isômero do citalopram, a paroxetina e a fluvoxamina. Mais à frente eu vou falar um pouco mais de detalhes específicos de cada um deles, mas aí a gente já deixou o esclarecimento que para outras indicações, para além do transtorno depressivo maior, que é o principal, que a gente está falando hoje, né? Para outras indicações, aí deu exemplo ali do transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, as dosagens pode ser necessário que se dê dosagens acima dessas que estão indicadas. Essas seriam as dosagens indicadas para o tratamento da depressão, né? Tratamento de depressão maior, transtorno depressivo maior. Aí, só um apanhado geral de como a gente lida com esses medicamentos, né? Eles geralmente são usados como tratamento de primeira linha, é a sua primeira escolha, não exatamente por superioridade em relação às outras classes, até porque muitos estudos de comparação entre classes têm mostrado que eles têm resultados muito parecidos com, por exemplo, antidepressivos da classe dos tricíclicos, por exemplo, geralmente têm resultados muito parecidos. Mas eles costumam ser de primeira linha por critérios de praticidade de uso mesmo.
Eles são muito baratos, todos os que a gente tem já tem versão genérica, então é muito barato. São bem tolerados, tem um aspecto de tolerância muito bom, não tem efeitos colaterais tão complicados, até tem, mas comparado aos outros são considerados toleráveis, e tem uma boa segurança em superdosagem, que é um aspecto até importante quando a gente está lidando com o transtorno depressivo, pela questão do suicídio, porque entre os pacientes depressivos é uma forma comum da tentativa, né? O uso da superdosagem do próprio antidepressivo é uma forma comum de tentativa de suicídio. Então, utilizar um medicamento que a superdosagem é mais segura é um aspecto importante. A maioria tem apresentação oral, que também facilita muito o uso, né? A apresentação oral é sempre mais conveniente para o paciente. Metabolismo hepático e depuração renal. Aqui o destaque para a questão da eficácia, né? Menos da metade dos pacientes, por volta ali de 40% dos pacientes, vai perceber uma remissão total dos sintomas do episódio depressivo, do quadro, em 3 meses de tratamento. Por isso é importante você sempre tentar manter por longos prazos, porque pode demorar a fazer efeito, a ter uma resposta. E quando, mesmo obtendo essa resposta, mesmo tendo uma remissão, é indicado que você mantenha pelo menos mais 6 meses de tratamento para evitar que tenha recidivas, porque mesmo tendo a remissão, você pode ter episódios secundários meses ou até anos depois. E já foi apontado que manter o tratamento por longos períodos tende a prevenir a chance de ocorrer essas recidivas. E aí, sobre a questão da dosagem, né, que eu até mostrei no slide anterior que tinha uma margem até ampla de dose, você geralmente tende a começar com doses já dentro da dose terapêutica, mais para baixo, e se você, na consulta de acompanhamento, geralmente um mês depois, você não notar qualquer benefício, o paciente não relatar nenhuma diferença, parecer basicamente o mesmo quadro, você pode ir subindo a dosagem aos poucos, né? Buscando, claro, sempre manter dentro da faixa considerada terapêutica. Mas pode haver essa modificação, e é até comum, né? Haver essa modificação de dosagem conforme acompanhamento. Aí aqui, sobre os efeitos colaterais, né? Eu destaquei que eles são de boa tolerância, que tem os efeitos colaterais a nível de antidepressivos até considerados tranquilos e mais manejáveis, bem tolerados, mas existem e podem ser bem desconfortáveis. Eles geralmente estão relacionados à própria ação do antidepressivo, que é como ele inibe os transportadores de serotonina, ele aumenta a presença da molécula, só que isso pode causar repercussões desejadas, pode causar efeitos colaterais. No trato gastrointestinal, que é muito comum, a gente tem, por exemplo, náusea, vômito, diarreia, desconforto, dor abdominal, também pode aparecer. Basicamente, todo o trato gastrointestinal pode ser afetado, mas isso é muito comum de acontecer, mas geralmente vai acontecer no começo e depois melhorar com o tempo. É o que se espera, que surja logo que comece o tratamento, mas vá melhorando. Também são comuns no uso dos inibidores da recaptação que você tenha um prejuízo na atividade sexual do paciente, como perda de libido, diminuição da excitação. Isso é comum e, infelizmente, nesse caso, é comum, inclusive, que permaneça. Enquanto o paciente usar, é possível que ele vá relatar que está tendo prejuízo na atividade sexual, está tendo prejuízo na libido dele. Diferentemente do gastrointestinal, que tende a melhorar, né, conforme o uso, nesse caso, não tanto. Outros sintomas mais inespecíficos, não, mas também podem aparecer, outros efeitos colaterais, a gente tem dor de cabeça, né, alterações de sono, tanto para insônia quanto para hipersônia, já foram relatados para essa classe de medicamentos. Lesões dermatológicas também já foram relatadas. O ganho de peso também é comum, e nesse caso, principalmente para a paroxetina, para os outros não tanto. E aí a gente deixou como observação que não se trata exatamente de um efeito colateral, mas é comum de acontecer quando você interrompe, quando você para o uso, ocorrer o que a gente chama de síndrome da interrupção mesmo, que é quando você para de usar
os inibidores, principalmente os que têm meia-vida mais curta, que no caso seria a paroxetina e a sertralina, o paciente pode acabar tendo efeitos da interrupção, com tontura, parestesia e alguns outros sintomas inespecíficos, mas que podem aparecer. Isso geralmente aparece poucos dias depois que parou de usar, 1, 2, 3 dias depois que parou de usar, e dura 1 semana, 2 semanas. Não costuma durar muito tempo, mas esse efeito de interromper e ter alguns sintomas é comum, principalmente nesses dois fármacos. E aí aqui um slide sobre as interações medicamentosas, porque acontece e é importante principalmente na nossa prática médica, né? Não sei se a galera aqui tem interesse na psiquiatria, mas é importante, né, saber quais medicamentos não são recomendados se usar com outros. Muitos desses efeitos aqui é relacionado ao papel inibidor, não ao papel principal, né? O papel principal é inibidor do transportador, mas esses medicamentos também podem ser inibidores de outras enzimas da classe da CYP, né? Que é uma enzima metabolizadora de substâncias, drogas e tal. Aqui a gente traz o exemplo da paroxetina, da fluoxetina, os dois terminam com cetina, eu usei isso para gravar, os dois terminam com cetina, são inibidores da 2D6. E aí as drogas que são metabolizadas pela 2D6 vão acabar tendo um efeito de aumento. E o principal exemplo das drogas que são metabolizadas pela 2D6 são os antidepressivos da classe dos tricíclicos. Então é importante, caso haja interesse em fazer uma medicação, um tratamento farmacológico mais de uma classe, que tenha atenção para esse caso específico, da paroxetina, da fluoxetina, com os tricíclicos. Porque aí, com esse uso, os tricíclicos vão estar aumentados, além do normal, e aí pode dar muito efeito colateral dessa interação. O outro exemplo, também relacionado ao papel inibidor da classe do CYP, mas no caso da 3A4, dessa enzima específica, 3A4, é da fluvoxamina. A fluvoxamina também é inibidora da CYP3A4, e aí as drogas, mesma forma, as drogas que são metabolizadas por essa enzima, vai acabar aumentando. De dosagem pode causar muitos efeitos colaterais. Só que no caso da 3A4, é uma gama de medicamentos muito ampla. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Bloqueadores de canais de cálcio, tamoxifeno, que é um remédio para câncer, eritromicina, que se não me engano é antibiótico, posso estar errado, mas eu acho que é antibiótico. Bloqueador de canal de cálcio é uma das classes de antipertensivo. Então, assim, é um espectro muito grande das drogas que são substratos da C3A4. Então, é muito importante. O livro que a gente pegou de referência principal, ele até destaca a importância do paciente idoso. Por quê? O paciente idoso tem maior chance de estar tendo múltiplas doenças, de estar tendo múltiplos tratamentos farmacológicos ao mesmo tempo. Então, você tem que prestar atenção, principalmente paciente idoso, para essa questão da polifarmácia ser mais comum, se vai ter um efeito de interação medicamentosa com a fluvoxamina, nesse caso, em relação a 3A4. E aí, de interação medicamentosa mais perigosa e comum, no caso de pessoas com transtornos depressivos, e é muito importante se ater a isso, é a questão da síndrome serotoninérgica, que é causada, principalmente, pela interação dos inibidores da recaptação com os inibidores da monamina. Por quê? Os inibidores da recaptação vão inibir o transportador que recapta a serotonina, aumentando a disponibilidade de serotonina. Os inibidores da monamina vão inibir a enzima que degrada a serotonina, aumentando a disponibilidade de serotonina. Ou seja, se você usar os dois remédios, as duas classes, você vai ter um aumento absurdo de serotonina, podendo causar muito efeito colateral indesejado e perigoso. E aí, a gente traz aqui alguns efeitos cognitivos, como delírio e coma, que é grave, né, muito grave. Efeitos autônomos, como hipertensão, taquicardia e diaforese. E efeitos somáticos, como mioclonia, hiperreflexia e tremores. Por isso, é muito destacado que, se você for trocar de classe de recaptadores de serotonina para monamina, por exemplo, você tem que dar um intervalo sem medicamento. Você tem que interromper semanas antes.
principalmente para a fluoxetina, que é dos 6 recaptadores, é aquela que tem uma meia-vida maior. Então, a fluoxetina ela vai ficar mais tempo atuando no corpo. Então, a interrupção dos outros tem que ser de no mínimo mais 2 semanas. Você tem que ficar no mínimo de 2 semanas sem medicamento para ir entrar no MAO, né? No inibidor de monoamina. No caso da fluoxetina, o recomendado é pelo menos 4 semanas. Mas é aquilo, sempre pecar por excesso de tempo, porque a síndrome serotonética pode causar efeitos muito graves e, né, muito desejados que podem ser evitados se você só dá esse intervalo sem o uso de medicamentos. Aí aqui eu quis trazer isso, esse resumo tem no Katsunga, eu quis trazer porque ele foi muito bom para entender o que é mais primordial do assunto, que são os medicamentos que tem, vocês prestarem atenção, só tem 5. Porque na época do livro, o livro americano, a fluvoxamina ainda não estava aprovada para depressão. Né? No FDA, ela não estava aprovada para depressão. Então, como era um capítulo de depressão, a fluvoxamina não entrava aí nessa lista. Ele entrava como um asterisco, avisando que estava autorizada apenas para toque. Atualmente, a nível Brasil, você já pode prescrever qualquer um dos 6, incluindo a fluvoxamina. Então, fluoxetina, estalopram, paroxetina, sertralina e a fluvoxamina, todos os 6 você pode aplicar no Brasil, todos são aprovados pela Anvisa. A fluvoxetina é principal porque ela que tem no SUS, então ela é a que mais a gente dá, né? O Prozac. Aí ele explica o mecanismo de ação, que é o bloqueio do CERT, né, que é o transportador. Tem um pequeno bloqueio no outro transportador, da norepinefrina, mas não é tão relevante para essa classe. Os efeitos, as aplicações clínicas, incluindo a da depressão maior, a farmacocinética, a toxicidade e tal. Esse resumo que a gente quis trazer por ser um apanhado geral do que é importante para esse caso. Aí aqui é só as referências e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem falar à vontade, tá? Quiserem que ou eu, Margem, falamos algo que acabou passando rápido, talvez. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu não tenho uma dúvida, não. Só queria parabenizar. Foi maravilhosa a aula de vocês. Parabéns. Obrigado.